Ó, pessoal, a gravação começou agora, ok? E o assunto da aula de hoje é só falando sobre a documentação imobiliária. A documentação que é necessária para toda negociação imobiliária. A documentação necessária para toda documentação imobiliária. Então, antes de começar, eu preciso lembrar vocês e pedir a vocês que se lembrem e que, se possível, falem quais são os três tipos de imóveis que a gente negocia. Quem lembra? Quais são os três tipos? Sim, quais são os três tipos de imóveis que a gente negocia? É terreno, lote, lotes, apartamentos ou condomínios, né? Casa em condomínio, e qual outro? É, sala comercial entra também. Enfim, a gente tem uma série, mas geralmente salas comerciais elas estão presentes dentro de prédios, né? Então a gente pode resumir tudo a prédios, a casas e a lotes, né? Terrenos, terrenos. Aí eu queria perguntar outra coisa a vocês. Eu queria perguntar qual é a documentação que atesta que aquele documento ele tem um proprietário, que a gente já falou sobre isso. O registro público através da escritura pública, né? E qual é o nomezinho que a gente dá para o registro público? Alguém lembra? Começa com mar e termina com trícola. Ah, garoto, muito bem. Com mar e termina com trícola, matrícula mesmo. Então, assim, a gente tem, independente do imóvel, a gente tem um registro dele através do número de matrícula, né? A matrícula ela vai ficar registrada no cartório de registro de imóveis, que cada cidade tem o seu cartório de registro de imóveis, ele é específico, não se pode registrar em qualquer cartório. Em cidades maiores como Juazeiro, a gente vai ter zonas. Juazeiro, por enquanto, é dividido em duas zonas somente, que uma pertence ao cartório Padre Cícero, que fica ali na Rua do Cruzeiro, e outro pertence ao cartório Machado, que fica ali em frente à prefeitura não, à Praça Padre Cícero, ali na Rua São Francisco, tá? Então, dependendo de onde seu imóvel ele esteja localizado aqui em Juazeiro, ele pode ser registrado no Machado ou pode ser registrado no Padre Cícero. Mas não é você que escolhe, é a localização do imóvel que vai indicar qual é o cartório que você vai registrar, certo? Todo mundo lembrou dessas questões, né, que eu acabei de falar. Sim, né? Espero. Pronto. Vamos lá, outra coisa. Quando a gente vai lidar com um imóvel que seja um lote, a matrícula do lote, ela é a matrícula do loteamento ou é a matrícula dele individual? O que vocês acham? O que vocês lembram das minhas aulas? É assim, quando você compra um lote no loteamento, o lote, por ele ser escritura particular ainda no momento da compra, a não ser que você compre ele à vista, mas se você for comprar ele parcelado, durante o momento que você ainda estiver pagando o lote, ele ainda permanece alienado à incorporadora, né? A empresa loteadora. Então, por exemplo, se você comprar um terreno parcelado na Joaço, durante todo o período que você está pagando aquele lote, ele ainda vai permanecer alienado a Juaço. E independente da empresa, você comprar no Grupo Araruna, exemplo, durante todo o período que você estiver pagando, ele ainda vai estar alienado à empresa. Então, por conta disso, a matrícula do lote que você comprou, o lote ele ainda pertence à matrícula do loteamento. Então, a matrícula ela pertence única e exclusivamente ao loteamento, certo? Vamos lá.
Para comprar um lote, qual a parte? Vamos lá. Eu perguntei se a matrícula do lote que você compra, o lote ele pertence à matrícula do loteamento ou se ele tem uma matrícula individual já no momento da compra. E eu estou explicando que quando você compra um lote parcelado, durante todo o período que você está pagando ele parcelado, a matrícula do lote, ela tipo que não existe. Na verdade, não é que ela não existe, é porque a matrícula do lote vai ser a matrícula do loteamento, porque o lote que você comprou, aquela porção de terra, ela pertence ainda ao loteamento, por enquanto que você está pagando, certo? Oi, isso. Quando você quita o lote, o que é que vai acontecer? Você vai receber um documento da empresa que atesta que você pagou o lote todo e que agora o lote ele é só seu, ok? Só que publicamente falando mesmo, para a justiça no sentido geral, enquanto você não pegar esse documento, que a gente chama de minuta de crédito ou escritura particular, e se dirigir até o cartório para registrar ele no seu nome, para tirar da propriedade da loteadora e para ir para você, para registrar no seu nome, para a justiça ele ainda vai pertencer à empresa. Então, assim, a gente indica, enquanto corretor de imóveis, a qualquer cliente que compra a gente, que quando ele quita o lote, assim que ele quitar o lote, ele tem que obrigatoriamente se dirigir ao cartório com aquele documento que a empresa deu a ele, dizendo que ele pagou tudo, entendeu? E fazer o registro do imóvel. Porque aí o imóvel que ele comprou, o lote, na hora do registro, ele deixa de pertencer à matrícula do loteamento, ele vai receber um novo registro, e dessa vez é individual, é só dele, ele não pertence mais àquele loteamento, e ele pertence àquela pessoa que comprou, no caso você. Ok? Se você comprar à vista, sim. Eles vão dar um prazo, sei lá, de uma semana para poder redigir esse documento, mas aí com uma semana você já recebe, no máximo, a escritura particular ou minuta de crédito. Tá? A gente chama escritura particular popularmente, mas pode chamar de minuta de crédito também. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Quando a gente vai comprar um lote, eu acredito que eu já devo ter falado isso para vocês, mas quais são os documentos que são exigidos? Aí, assim, geralmente, quando eu falei para vocês no primeiro ano, eu falei única e exclusivamente dos documentos da pessoa que está comprando, do comprador, né? Mas, falando no sentido geral, tem quantas partes envolvidas nessa negociação imobiliária? Quem sabe? Três. Quem são essas três? Três. Quem são as três? Hum. O corretor, o cliente que está comprando e a cônjuge. A cônjuge pode estar envolvida, né, caso seja casado. Mas assim, as três partes principais, sem envolver cônjuge. O corretor, o comprador e a empresa. E a empresa que é dona do imóvel, o proprietário do imóvel, né? Se a gente fala de loteamento, a gente está falando da empresa loteadora, a empresa que construiu e que tem o direito de vender aquele imóvel. Se a gente fala de casa, a gente está falando que essa terceira parte é o construtor. E se a gente está falando de um prédio residencial, a gente fala, ó, nós não temos em geral, como eu falei no início da aula, três tipos de imóveis, né? Que é loteamento, casa e condomínio, né? Que pode ser casa em condomínio ou pode ser prédio, né? Aí, agora eu estava falando das três partes que estão envolvidas nessas negociações imobiliárias de compra e venda, ok? É, nas três, sempre vai ter o corretor e sempre vai ter o cliente comprador. O cliente ou a cliente, enfim. Ela só vai mudar na parte de quem está vendendo, na propriedade do imóvel. Porque quando a gente fala de loteamento, a gente está falando especificamente
da empresa loteadora, ou seja, a empresa que construiu aquele loteamento, né? Quem implantou, implementou aquele loteamento naquele terreno. Essa é a terceira parte quando a gente fala de loteamento. Se a gente está falando de casa, a gente está falando de construtor, ou construtor pessoa física, ou pode ser uma construtora, uma empresa construtora, que constrói várias casas, certo? E quando a gente está falando de condomínio, casa em condomínio ou prédios em condomínios, a gente está falando de incorporadora, que aí o nome é diferente do loteamento. Loteamento é implantadora ou implementadora. Já quando a gente fala de condomínio, prédios em condomínios, a gente fala de incorporadora, porque ela incorporou naquele terreno um prédio, ou então um condomínio. Ok? Pronto. Então a gente tem essas três partes envolvendo as negociações imobiliárias. Elas vão diferir só a parte do proprietário conforme for mudando a negociação imobiliária. Aí vamos lá. Quando a gente fala de. Oi, quem perguntou? Qual parte? Não, eu só estava falando da terceira parte da negociação imobiliária, certo? Porque sempre tem três partes envolvidas. O corretor que está intermediando a venda, certo? O cliente comprador, que é quem está comprando o imóvel, e desse outro lado aqui é que vai mudar. Esse lado aqui, se a gente falar de loteamento, a gente está falando de empresa implantadora ou implementadora, que é a empresa que vai implementar aquele loteamento. Se a gente está falando de casa, essa terceira parte aqui é o construtor, pessoa física, que pessoas físicas podem construir casas e vender também, ou então empresas construtoras normais. Por exemplo, aqui em Juazeiro, a gente tinha ou tem ainda uma chamada Musa. O nome da empresa é Musa, não sei porquê, mas enfim, o nome é horrível, mas é uma empresa que constrói casas, ela é uma construtora de casas. E a gente, quando fala de condomínios, né, de prédios em condomínio, ou então casas em condomínio, a terceira parte é a incorporadora. É só nomenclatura mesmo que eu estou falando, ok? Hum. É a empresa que constrói o loteamento. Pronto, vou continuar. É, Aí, vamos lá. Dentro de uma negociação imobiliária, a gente sempre vai precisar dos documentos dessas três partes para a negociação ela andar, para ela caminhar, para que ela seja considerada legal. Do corretor de imóveis, qual é o documento que vocês acham que a gente vai precisar mostrar, ou sei lá, apresentar no momento da negociação imobiliária? Cresce. Como é que a gente comprova que a gente tem um Cresce? Isso, isso. A carteira do Cresce. Como eu falei, vocês lembram que na aula passada, na aula da segunda-feira passada, eu mostrei para vocês minha carteirinha do Cresce? Ela é um documento com foto, não é? Apesar daquela foto ser horrível, ela é um documento com foto e segundo a legislação, ali é um documento que ele é válido em território nacional. Até para fazer concurso no sentido geral, eu posso apresentar aquela carteirinha para comprovar que eu sou eu, certo? Oi. Peraí, viu? Deixa eu responder aqui, Diogo, aqui é que eu me perdi. Diogo, não vou mandar slide, eu não fiz slide dessa aula, mas eu vou colocar na internet. Faz a pergunta de novo, Júlia. Tem o número da identidade e do CPF. Tem filiação. Deixa eu pegar aqui a minha. Peraí, só um instante, tá? Ó, vou mostrar aqui minha carteirinha pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Tem minha foto, tem minha digital,
Ok. Tem o brasão federal. Tá vendo aqui o brasão federal? Que é moral, meu amigo. Ó, ó o nome aqui, ó. Cédula de identidade. Tá vendo? Minha assinatura. Você conforma a identidade. Ó, vamos lá. Aí o que que tem, ó? É meu número do Cresce. A data, a data da expedição. Que eu não tô conseguindo ver direito, que não tá focando. A data. Teu, eu vou nem te responder do jeito que eu deveria, porque nós temos aula online, tá? Meu nome completo. Ó, número da identidade, eu acho aqui. Não, data de vencimento. Data de nascimento. Minha data de nascimento. Minha, minha nacionalidade. Minha filiação. Aqui, ó. RG. Não tem um CPF, ó. Diz que só tem o número da identidade. A minha naturalidade. Ah, tem o CPF aqui embaixo, ó. O meu CPF. Tá vendo? Meu CPF, minha. Tem tudo, ó. Tem assinatura e o local de expedição, ó, Fortaleza e tal. E aqui tem a assinatura do pessoal do Cresce, que era o presidente do COFES e o presidente do CNAE. Ó, esse documentozinho aqui, ele é necessário a gente portar, ele é necessário a gente portar durante a venda ou durante qualquer tipo de fase do processo imobiliário. A gente tem que estar presente com essa carteira. Porque a qualquer hora pode chegar algum fiscal do Cresce e ele exigir sua carteira. Ele vai ver que você está participando ali de uma negociação imobiliária. Ele vai ver que você está vendendo alguém ou alugando alguém. Você está atuando como corretor. E a única maneira que você tem de provar que você é corretor é essa carteirinha aqui. Se não é exercício legal da profissão. Às vezes o fiscal. Ah, tá, vou perguntar. Às vezes o fiscal é gente boa e ele liga pro pessoal que fica na base do Cresce, com base no número do seu CPF, ele vê se de fato você é corretor mesmo ou não. Mas você tem que estar sempre portando essa cédula de identidade do Cresce, é obrigatório no momento da venda, tá? Então a única documentação que é exigida por lei para que o corretor, na negociação imobiliária é a carteirinha do Cresce, ok? É a carteira do Cresce. Deixa eu ver aqui as perguntas. Diogo, ele vai mandar slide, já disse que não. Então, se a polícia te barrar, tu pode mostrar essa carteira aí. Pra quê, Vini? Pra que a polícia vai me barrar? E Ana Clara. Icra, isso serve caso você for comprar alguma coisa no lugar de identidade, mostrar essa carteira? Sim. Ela é válida em todo o território nacional, essa carteira aqui. Ela tem fé pública, ó. E o número da lei tá aparecendo aqui embaixo, ó. Lei 6.206 de 7 de 5 de 75. Não sei se está dando para vocês ler aí, ó. Válida em território nacional, ó. Aí, lei número 6.206 de não sei quanto, 75. Então, ela vale sim. Ok? Vamos continuar. Então, a documentação exigida de um corretor de imóveis em todo o processo é a carteira do Cresce. É a obrigatoriedade que você tem de andar sempre com a sua carteirinha do Cresce. Vamos lá, do cliente comprador. No processo, só para relembrar, no processo de compra no loteamento, geralmente qual é a documentação que eles pedem? RG e CPF, o que mais? Certi... Ok. Geralmente eles não pedem comprovante de renda, não. Aqui, tô falando daqui, tá? Ó, vamos lá. Eles vão pedir RG e CPF, Estado Civil,
Caso o Estado Civil seja casado, eles vão pedir RG e CPF do cônjuge também, ok? E comprovando de residência. São esses 4 documentos que geralmente se pedem aqui. Às vezes, como Smith colocou, eles podem pedir o documento de comprovante de renda, certo? Mas é quase impossível. Porque geralmente, num processo de compra de um loteamento, quando o cliente ele desiste do negócio, ou quando ele para de pagar, a partir de 3 parcelas, isso é previsto em lei, a empresa ela pode rescindir o contrato, não receber mais pagamento do cliente e devolver apenas uma quantia do que foi pago. Quanto é que está em lei? 50%. Ok? Então vamos de novo. Por que não pede geralmente comprovante de renda? Porque quando o cliente chega, comprovante de renda é geralmente para assegurar o pagamento do lote, né? Do imóvel que o cliente está comprando. Só que um lote, ele pode ser rescindido o contrato a partir de 3 meses, quando o cliente completa 3 meses sem pagar o lote. Passou de 3 meses sem pagar, a empresa ela pode rescindir o contrato. E quem é que sai perdendo? É o próprio cliente. Porque a empresa ela vai, eu falo já, viu, Ellen? Porque a empresa ela vai ganhar 50% do que foi pago, o cliente só vai receber 50% do valor que foi pago por ele, e a empresa pode botar de novo o lote para vender. Então ela já recebeu um valor por aquele lote, só por administrar durante aquele tempo, bem mais do que o que ela gastou, e quem sai perdendo nesse caso é o próprio cliente. Ok? Beleza? Pronto. Aí pra gente. O comprovante de renda, ele é um comprovante que eu vou usar a mesma palavra, ele comprova que você recebe aquilo que você está declarando. Então, por exemplo, você vai comprar um carro, em qualquer local. Eles vão exigir de você um comprovante de renda, porque eles querem saber se você tem condições de pagar aquele carro. Tipo assim, qualquer pessoa pode chegar ali na Toyota e comprar uma Hilux? Não, porque porque a empresa que está ali vendendo a Hilux, ela tem que saber se você tem condições de pagar por aquilo ali. Então você vai passar por um processo de financiamento do carro. E aí a parcela vai dar, sei lá, R$ 1.800. Só estou dando um exemplo, você nem faço nem ideia, nunca nem fui atrás de saber. Mas digamos que a parcela de R$ 1.800. Aí tu ganha 1.500. Tu tem condição de pagar uma Hilux de 1.800? Não tem, de jeito nenhum. Então, comprovante de renda é um documento que ele comprova o quanto que você vai, o quanto que você recebe por mês de salário. E aí você comprova, a empresa vai atestar se você tem condições ou não de pagar por aquilo que você está querendo financiar. Ok? Comprovante de renda, ele só é necessário quando é compra parcelada. Quando é, não se preocupa não, Brenda, que eu vou colocar no YouTube, tu assiste mais tarde. Ele só é necessário quando é compra parcelada. Porque quando é comprar à vista, você só basta chegar com dinheiro e dizer, ó, quero comprar. Ninguém vai pedir para que você declare quanto é que você ganha se você vai comprar à vista. Então o comprovante de renda só serve quando é compra, só é necessário quando é compra parcelada. Pode continuar? Fala. Hum, 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 hum. Eles, na verdade, não, na verdade, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Gravar, viu? Pronto. Então, foi resolvido o problema, né, da nossa dúvida. E pode falar. Não, mas vamos levar em consideração, por exemplo, se você 50% de R$ 120 é R$ 60, o desconto tá ótimo, perfeito. Mas 50% de 20 mil é R$ 10.000. É pouco?
Tudo é relativo, Davi. Pois é, não, mas tudo é relativo. Tudo é muito relativo. Depende de cada pessoa, de quem está pagando e do valor do desconto, do que representa aquele desconto para aquela pessoa. Entendeu? Então, assim, são questões que só quem está no meio é que tá para receber ou não aquele dinheiro é que vai saber se vai fazer falta ou não, entendeu? Mas, assim, o que está previsto ele é 50%. Se o cliente, se a empresa oferece menos do que os 50%, então cabe à parte que está se sentindo prejudicada, ela ir até a justiça, porque aí ela vai entrar na justiça e se a empresa está oferecendo menos do que o que a lei determina, por mais que a cliente ela tenha assinado o contrato atestando que vai receber só 20%, ela assinou sabendo que concordou que só ia receber 20%. Se ela entrar na justiça, o contrato ele é nulo. Ele não tem validade jurídica, porque ele não está dentro da lei. Entendeu? Aquilo que a gente já estudou. Qualquer coisa que não está dentro da lei, ele não tem validade jurídica, apesar de que a pessoa assinou sem nenhum tipo de coação. Ok? Vamos continuar. Aí loteamento, né? A gente já falou do documento do cliente, a gente já falou do documento do corretor de imóveis. Agora só falta. Tá, beleza, Tiagão, vai lá comprar. Agora da parte da empresa. Qual documento que o imóvel vai. Tá bom, beleza. Qual documento vocês acham que vai precisar a empresa apresentar para que comprove que aquele imóvel ele está com tudo ok? Quais são os documentos? Hein? CNPJ da empresa, ele tem que vir no contrato, mas não tem a ver com o imóvel. Eu quero saber do imóvel. Pronto, beleza, a matrícula. Então vamos de novo. Qualquer documento, qualquer dos três imóveis que o corretor vai negociar, é necessária a apresentação da matrícula, ok? E o que mais? O que vocês acham que tem que ser apresentado no momento da transferência? No momento que a gente vai pagar, que o cliente vai pagar o ITBI. Ele só paga o ITBI caso o quê? Tipo assim, você. Porque. Hum, ó, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui a cabeça de vocês. A gente viu que o ITBI ele é um documento de transferência de bens imobiliários, né? De bens intervivos. Tem que ser vivo para você pagar o ITBI. Já ITCMD ele vem de causa morte ou doação. Mas nas negociações que geralmente nos envolvem, o cliente que está comprando ele sempre vai ter que pagar o ITBI, né? Então vamos lá. No momento do loteamento que você compra, não há transferência ainda porque você ainda está pagando, né? Como eu falei para vocês no início da aula, o cliente está pagando lá o lote, então ainda pertence à empresa e pertence a ele, mas pertence à empresa também. O imóvel que ele está pagando ainda está alienado à empresa, então não tem transferência nenhuma. Mas aí o cliente recebe a escritura particular e ele para transferir para o nome dele e gerar a matrícula, o cartório ele vai exigir que o cliente ele pague o ITBI, né? Que é o imposto para que o cartório possa fazer essa transferência, que é exigido pela prefeitura, é recolhido pela prefeitura. Aí o cidadão vai até a prefeitura para poder fazer o ITBI. Qual é o outro documento que é necessário junto à matrícula do imóvel, junto a essa matrícula, para que o cliente ele consiga pagar o ITBI? Eu já falei isso em sala, quem é que lembra? Não necessariamente fiscalizado, mas porque o imóvel, ao obter a matrícula, o loteamento, isso sinaliza que ele já passou por todas as fiscalizações. Ele já passou já tem licença ambiental, já tem uma série de licenças que são necessárias de construção, de preservação e tal.
de risco que envolve a construção. Uma série de licenças ele já adquiriu. Então, quando ele está com a matrícula, é porque está tudo ok. Geralmente, a gente indica para todos os corretores que só vendam um loteamento quando ele já tem a matrícula. Porque qualquer coisa pode dar errado. E tem muitas coisas que, infelizmente, no nosso país ainda são movidas pela política no sentido geral. Então, pode acontecer qualquer coisa no momento de a aquisição dessa matrícula. Então, vamos lá. Eu vou dar uma... Oi? Oi? Hum, pronto. O que eu estava procurando para vocês, que eu estava perguntando a vocês, era a certidão negativa. Essa certidão negativa, ela pode ser de débito, certo? Ou pode ser de qualquer outra coisa na prefeitura. Na verdade, deixa eu explicar melhor. O débito que a gente fala, a gente não está falando necessariamente só de débito financeiro, não, tá? Às vezes o imóvel está penhorado, às vezes o imóvel ele tem algum tipo de pendência jurídica que ele não pode ser negociado, certo? Mas aí geralmente acontece mais com casa, ok? Ou com apartamento usado. Geralmente casa nova, ela nunca vai uma casa nova ela nunca vai ter um problema, uma pendência não. Então a certidão que eu estou falando para vocês é a certidão negativa de débito mesmo, que você vai na prefeitura, aí qual é esse débito com a prefeitura? É débito de IPTU, tá? Só para terminar esse... Hã? É porque assim, gente, ó, deixa eu explicar com calma para vocês. Peraí, depois eu entro nessa questão do Smith aí. Falando a respeito do. Deixa eu ver. Eu já tô vendo as mensagens, já tava vendo já. CND é certidão negativa de débito. Certidão é um documento. Negativa tá dizendo não. Débito, D é débito, né? Dívida. Certidão negativa de débito é uma certidão onde diz que a pessoa não tem débito com a prefeitura. Entendeu? Que não necessariamente ele precisa ser um débito financeiro, como eu já falei para vocês. O débito ele pode acontecer de outras maneiras. Às vezes o imóvel ele tá em algum processo judiciário e o processo, o juiz ele bloqueia aquele bem daquela pessoa e aí aquele bem não pode ser negociado enquanto não terminar esse processo jurídico, ok? Então, quando você está comprando um loteamento, eu vou voltar para o loteamento para depois responder. Quando você está comprando um loteamento, um lote, um loteamento, que você termina de pagar, né? Que você está dentro daquela negociação imobiliária, você vai precisar da matrícula, ok? Do imóvel, que é o registro do imóvel, e você vai precisar da certidão negativa de débito, que vai ser aquela certidão que você vai emitir na prefeitura, onde ela vai dizer que aquele imóvel não tem débito de IPTU, e a partir daí você vai poder pagar o ITBI, e a partir do pagamento do ITBI você vai conseguir registrar o imóvel. Eu espero que vocês tenham entendido. Entenderam sim ou não? Vocês querem que eu repita, né? Vou repetir. Então, vamos lá. Quando você compra um loteamento, um lote no loteamento, aquele lote, se você comprou parcelado, ele ainda não lhe pertence, ok? Ele não lhe pertence ainda naquele momento. Ele pertence a você que está pagando e pertence à empresa que você pagou, que você comprou, no caso. Peraí, deixa eu desligar o de Vanessa. Desliga aqui o microfone dela.
Pronto. Quando você compra esse lote no loteamento, ele não pertence somente a você, ele pertence a você e à empresa que você comprou. Quando você termina de pagar, a empresa ela vai lhe dar um negócio chamado escritura particular. Essa escritura particular ela é emitida pela empresa, pela implantadora, implementadora do loteamento, e essa empresa ela vai lhe dar esse documento para comprovar que você pagou. Então agora ele não é mais alienado à empresa. A empresa acha que você pagou e que aquele lote é só seu. Só que aquele documento, como eu já falei, escritura particular, ele não tem validade jurídica no sentido é, de registro no cartório de imóveis. Ele não serve como registro final, ok? É, caso você perca aquele documento, aquela escritura particular, não existe nada além da empresa que ateste que você pagou o lote até o final. A não ser também comprovante de pagamento. Mas digamos que você perca tudo e a empresa quebrou. Quem é que vai imprimir um documento novo desse a você? Então, o ideal que nós, enquanto corretores, indicamos é que uma pessoa que compre um lote no loteamento e termine de pagar, ele se dirige ao cartório de imóveis, de registro de imóveis, onde ele se dirigindo até esse cartório de imóveis, ele vai proceder no registro do imóvel. Aí, aquele imóvel que ele comprou, aquele lote, que a matrícula daquele lote era a mesma matrícula do loteamento, ele vai ter uma matrícula individual agora. Ele vai deixar de pertencer àquela matrícula do loteamento e vai ter uma matrícula só. Só que para fazer isso, é preciso fazer uma transferência de propriedade, que o lote não pertencia à empresa, o lote pertencia à empresa. Gente, eu desliguei. O lote ele pertencia à empresa e agora vai pertencer a você, então tem que se fazer a transferência. Para fazer a transferência, dentro das aulas que eu já dei a vocês sabem que tem que pagar o ITBI. E para pagar o ITBI, que é o imposto de transmissão, você precisa não ter débito com a prefeitura. E como é que você atesta para o cartório que você não tem débito com a prefeitura? Através da certidão negativa de débito. Pronto, simples assim. O cartório vai dizer, a matrícula, está aqui a escritura particular desse imóvel que tem essa matrícula. Nós vamos fazer a transferência, mas para isso você vai ter que pagar o ITBI. Aí você vai lá para a prefeitura com o documento. Com o documento que o cartório lhe deu. Aí você chega na prefeitura e diz, olha, eu queria pagar o ITBI desse imóvel. A prefeitura diz, tá bom, você vai pagar o ITBI, mas a gente precisa primeiro ver se você tem débito de IPTU. Aí quando a prefeitura, no caso, ela vai ver que você tem débito ou não de IPTU, quando você não tem, ela que vai imprimir essa certidão negativa. E para depois imprimir o ITBI e você pagar. Espera aí, deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu ver que tem pergunta. Peraí, quem tem que levar o CND é o cliente comprador. O CND é emitido pela prefeitura, certo? E quem leva é o cliente para o cartório, que é para atestar que ele não tem débito. Eu acho que talvez eu devo ter falado aqui, me enrolado, que o ITBI é a prefeitura que imprime, que emite, mas quem emite o ITBI é o cartório, tá? Então é assim, ó. Você quer pagar o ITBI para que o cartório vai lhe perguntar, você quer pagar você quer transferir o imóvel para você. Para você transferir, você tem que pagar o ITBI. Só que para eu emitir o ITBI para você pagar, você tem que primeiro ir na prefeitura emitir a CND, que é a certidão negativa de débito. Aí você vai até a prefeitura. A prefeitura, deixa eu ver aqui se tem débito. Tem não? Pronto, vou emitir a certidão agora. Tem? Pronto, você vai pagar e amanhã você volta aqui para que eu emita essa certidão negativa de débito. Quando você tem em mãos a certidão negativa de débito, você volta ao cartório, entrega a certidão negativa de débito para o pessoal do cartório, aí sim, eles vão pagar o ITBI, eles vão emitir o ITBI. Quando eles emitirem o ITBI, você paga o ITBI e a partir daí eles vão fazer a transferência do imóvel. Ok? Todo mundo entendeu? Faz. Isso.
Não entendi. Fale. O ITBI não. O ITBI você paga na lotérica. Você vai receber o boleto para pagar. Isso. Ó, vamos lá. É, Smith, faz tua pergunta de novo. Certidão negativa e traslado. Ó, traslado, ele tem a ver, a palavra traslado, ela tem a ver com você passar informações de um documento para outro. Geralmente, o traslado, como eu entendo, tá? O traslado ele é feito quando você passa informações da escritura particular para escritura pública, ok? Exemplo, o cartório ele vai ter lá as informações dentro o cartório que está registrado o loteamento, que é esse que você tem que ir para registrar, ele vai ter as informações lá da quantidade de quadras, ele vai ter a planta do loteamento, ele vai ter todo o memorial descritivo, ele vai ter informações de cada lote, como frente, fundos, se for um lote irregular, todas as medidas do lote irregular, a área, ele vai ter todas essas informações. Quais são as informações que ele não tem? Quem comprou o lote? Então, por exemplo, se você comprou o lote 1 da quadra 1 do loteamento Bela Vista, não sei nem, estou usando um nome qualquer aqui. O cartório ele já tem as informações de da matrícula daquele loteamento Bela Vista, ele já sabe quais são as medidas daquele terreno, consequentemente ele tem a área dele, ele tem o nome da rua, ok? Ele tem todas essas informações sobre o lote, mas ele não tem a informação de quem comprou. Quem é que vai prestar essa informação? Você, quando for com a escritura particular no cartório, você está atestando ali através daquele documento que foi emitido pela empresa que você é o proprietário daquele lote, do lote 1 da quadra 1 do loteamento Bela Vista. O traslado, pelo que eu entendo, tá? Nada mais. Não, o cliente que comprou. O cliente comprou. Eu estou colocando a situação em que o Smith comprou um lote. Aí o que acontece? Ele vai levar a escritura particular, porque na escritura particular tem as informações que a empresa está prestando do lote, qual foi o lote que você comprou, e tem as suas informações lá. Então, o traslado nada mais é do que passar as suas informações pessoais para a escritura pública, para o registro daquele lote 1 da quadra 1 do loteamento Bela Vista. Ok? Certidão negativa. Hum. Não, mas é lote. Tô falando de lote ainda, não entrei em casa ainda não. Entendeu? Aí vamos lá. É, eu falei de traslado, né? Então, traslado para mim é isso, é passar informações de um documento para outro. Deixa eu ver aqui a pergunta de Arla. Então, toda essa documentação acaba quando se tem escritura particular ou pública? Não, não é que acaba. É que, tipo assim, a certidão, a escritura particular, ela deixa de ter a validade. Não é que ela deixa de ter a validade dela, deixa eu explicar. Ela deixa de ter a validade dela quando a escritura pública ela existe. Porque a escritura pública ela tem força maior do que a escritura particular. Ok? Que agora, entendeu, né? Pronto. Certidão. O que vocês entendem por certidão? Me falem aí o que vocês entendem por certidão. Vamos lá, certidão de nascimento. O que é uma certidão de nascimento? Certidão de nascimento. Exatamente quem são seus pais, qual foi o horário que você nasceu, qual livro, qual livro. É um documento que atesta alguma coisa, né? Ok, pronto, é isso mesmo. Na certidão de nascimento ela tem qual foi o livro que foi registrado o seu nascimento, qual é a folha, tem seu nome completo, tem sua filiação, qual foi o horário que você nasceu, qual foi o dia,
Posso estar enganado, mas eu acho que talvez tenha até o nome do hospital também. Então ali é um documento que tem várias informações, que atesta várias coisas. Uma certidão de casamento é a mesma coisa, está dizendo qual foi o livro que foi registrado seu casamento, com quem você se casou, quem são seus pais, quem são os pais de sua esposa, qual foi o regime de casamento. Então, certidão é um documento que comprova várias coisas. Uma certidão negativa também. A certidão negativa é uma certidão que nega, no caso, várias coisas. Em outras palavras, é a grosso modo, tá? Então, por exemplo, a certidão negativa de débito, ela é uma certidão negativa que atesta que aquele imóvel ou aquela pessoa não tem débitos perante aquele órgão. Tipo, se for uma certidão negativa de débito da prefeitura, está dizendo que você não tem, ou aquele imóvel, ele não tem débito na prefeitura. Acho que o Estado também deve ter uma certidão negativa de débito. Acho que o governo federal também deve ter sua certidão negativa de débito. Então, são certidões negativas de débito, são certidões que negam débito. E certidão negativa é uma certidão que nega alguma coisa. Simples assim, a grosso modo. Ok? Pronto. Vamos. Só para a gente terminar a parte do loteamento. Vocês entenderam a questão da documentação. O que é necessário fazer? Deixa eu ver. Redigir depois de tudo, de todas essas informações. O que a gente redige? Você está munido do documento do corretor, você está munido do documento do cliente, você está munido do documento da empresa. Qual é o documento que tem que ser redigido a partir daí? Contrato de compra e venda. Contrato particular de compra e venda. Só isso. Esse contrato é o que vai mandar em todo o período que você estiver pagando. Quanto você vai pagar de multa, quanto você vai pagar de juros, quantas parcelas você pode atrasar. Se você atrasar mais de tantas parcelas, com quantas parcelas o contrato pode ser rescindido, quanto em percentual você vai receber se o contrato for rescindido, se você vai receber 100% ou vai receber alguma multa caso a empresa não cumpra com a obra. Lá vem dizendo. Hum? É, porque não é feito em cartório. Ó, a gente chama no nosso ramo imobiliário particular tudo que é feito em escritório. E público é tudo que é feito em cartório. Público o nome já diz, é público, todo mundo tem acesso, certo? Você tem dentro do cartório a possibilidade de você conhecer planta, você conhecer proprietário de imóveis, porque o registro ele é público, ele é para quem quiser ver. Você, enquanto pessoa capaz civil, você pode solicitar uma série de informações do cartório de maneira simples. Depois que você receber toda a documentação necessária, depois você tiver munido da documentação. Quem redige o documento do lote, esse contrato de compra e venda, geralmente é a empresa loteadora, tá? A implantadora ou implementadora do loteamento. É ela que faz esse contrato. Você, enquanto corretor, você só intermediou a negociação, podendo ou não participar da assinatura do contrato. Às vezes eles exigem que você assine como testemunha do negócio que foi feito. Uma coisa que eu não falei também, no contrato ele vem a infraestrutura que foi prometida. Exemplo, se foi prometido pela empresa que o pavimento é asfalto, que ele vai colocar luz, iluminação pública de LED, e que vai colocar energia e que vai colocar água encanada, mineral, só estou dando um exemplo, tá? Tudo isso tem que vir no contrato. O Barão de Araruna que vocês conheceram, o Barão de Araruna, ele está prometendo lá um museu, está prometendo um cinema e teatro no mesmo lugar, com acho que é 200 lugares, se eu não me engano, ou é mais de 200, não lembro. Está prometendo uma mini fazendinha, está prometendo um mandala, está prometendo uma pista de Cooper. É, como é o nome daquele negócio de bicicleta, que anda de bicicleta? Ciclovia. Ciclovia. Está prometendo um mirante suspenso. Eles estão prometendo construir uma praça na terceira etapa, que é uma praça
réplica da La Favorita, ali da Lagoa Seca, que vai ter na terceira etapa com vários quiosques. Tá prometendo um centro cultural que vai ter casa de farinha, aula de música, aula de arte, aula de dança, aula de sei de quê. Tudo isso vem no contrato. Tudo que ele está prometendo vem no contrato. Aí se eles não fizerem isso, a pergunta de se eles não fizerem isso, a pessoa tem que ir na empresa, e na empresa não, ir na justiça, exigir a construção, porque é o que foi prometido. Como é que você promete uma coisa e você não vai cumprir? Mas eles cumprem. Oi. Se vocês quiserem, posso até explicar. Ecoresidência é uma espécie de imóvel que ele é sustentável. Eco, o nome já está dizendo, ecologia e tal, ele é autossustentável. Tipo, por exemplo, vai ter a agrofloresta lá que eles estão prometendo também, né? Tudo lá vai ser sustentável. Todo o dinheiro que for arrecadado com a venda dos produtos, ele vai ser usado para manutenção do espaço. Então, assim, é, um, entra dentro da infraestrutura, que é o que eles estão prometendo. Quando e eles entregam, olha, a base de confiança, a base de confiança de toda a negociação é a credibilidade que a empresa passa. Se você passa credibilidade, as pessoas vão lhe comprar. Como eles estão há muito tempo no mercado, eles eram uma empresa de calçados, né? Eles têm mais tradição dos calçados aqui. E começaram a lançar loteamentos, tudo que eles prometem, eles além de por lei eles serem obrigados a cumprir, eles querem cumprir aquilo porque dá credibilidade. Todo mundo vai sair falando bem do loteamento do Grupo Araruna. Até quem não mora lá, que for para lá só fazer aula de teatro, aula de música, aula de dança, vai, tô aqui no Araruna. Imagina a quantidade de pessoas que vão falar, tô aqui no Barão de Araruna. A publicidade de graça que eles vão ter lá. Então, assim, tudo é base é confiança e credibilidade. Se você passa credibilidade, as pessoas têm confiança e vão lhe comprar. Então eles vão cumprir, certo? Continuando, eles vão fazer um contrato de compra e venda. Quando você compra um lote, eles vão fazer esse contrato de compra e venda que vai ter todas essas informações. Nem sempre tem o nome do corretor e o CRES que fez a venda. Nem sempre existe esse espaço lá. Mas você tem como comprovar que foi você que fez a venda por conta daquela proposta que eu ensinei vocês a preencher. E aí, esse contrato ele não é público, mas ele pode ser registrado, viu? Você registrado de que maneira? Você pode, por exemplo, levar o cartório para reconhecer firma. O que é o reconhecimento de firma? É um reconhecimento de assinatura. Tipo, por exemplo, que você reconhece, você tem como reconhecer no cartório, onde está registrado o imóvel, de que aquela assinatura é de fato do dono do loteamento. Entendeu? E ali você tem até uma segurança maior com relação àquilo. Beleza? A licença ambiental, tu já só falou sobre ela, também a documentação que os corretores precisam saber disso. O ideal é que todo corretor ele saiba o que é uma licença ambiental, né? Porque, por exemplo, você pode pegar a preocupação com o meio ambiente, ela é válida, né? Ela é muito válida e ela está bem em evidência nos dias atuais, né? A questão de preocupação com o meio ambiente não é só a preocupação com o meio ambiente, mas com a saúde pública também, né? Então, a preocupação com o meio ambiente, a questão do licenciamento ambiental, é uma coisa que todo mundo precisa saber. Ficou sabendo daquele loteamento lá perto da ladeira do Horto, que teve uma explosão lá e que rachou casas e que o pessoal denunciou, saiu até no jornal. Quem foi que assistiu essa reportagem? Alguém assistiu? Pronto. A licença, para quem não se lembra,
Não vou entrar aqui no nome nem da empresa, nem no nome do. A empresa, para fazer um loteamento, geralmente, principalmente se for um loteamento que ele é de pavimentação de pedra tosca, que é aquele calçamento normal que a gente conhece, vocês vão aprender mais sobre isso em desenho arquitetônico. Eles pegam as pedras grandes, levam para o loteamento, e lá no loteamento eles usam às vezes dinamite para explodir essas pedras grandes e tornar elas em pedras pequenas para fazer o calçamento. Ou às vezes pode acontecer, como era o caso desse loteamento, de dentro do terreno ter uma pedra grande, uma rocha muito grande, que para fazer o pavimento de maneira legal, assim, ajeitar os lotes de maneira que fiquem bons para construir, ou até mesmo para que você consiga fazer uma subida uniforme, para não, por exemplo, você começar a subir na ladeira e do nada ter que subir isso aqui, depois descer e tal, eles têm que quebrar essas pedras. Para quebrar essas pedras é só com dinamite também, são explosões muito grandes. E o que aconteceu? Para a empresa fazer isso, esse tipo de situação, eles precisam ter uma licença ambiental. Que essa licença ambiental ela é emitida pelo órgão competente, que se eu não me engano, acho que é a Polícia Ambiental daqui, a Secretaria do Meio Ambiente, se eu não me engano, da Prefeitura de Juazeiro, e ela emite uma certidão. Peraí, deixa eu ver quem é que tá com a. Eu vou desligar teu áudio, viu, Gabriel? A empresa que a gente que vai. A prefeitura vai emitir essa licença para dar permissão para que a empresa possa fazer isso, estourar esses dinamites. Só que para que a prefeitura ela dê esse tipo de licença, é, é obrigatório que essa explosão ela não vá colocar em risco, claro, as vidas das pessoas que moram lá perto. E para que a empresa faça isso também, é obrigatório que a empresa ela tenha a licença ambiental em dias. Foi o que aconteceu na época. É que não faz nem tanto tempo assim, já foi esse ano já. A empresa ela foi explodir as dinamites, né, lá. E ela usou, parece que uma quantidade maior do que deveria. Não lembro exatamente o que foi. E a explosão saiu maior do que o esperado. As pessoas que moram ali ao redor do horto, elas escutaram a explosão muito grande. Teve gente que se assustou. Teve relato ali, remorso até. Remorso não, relatos de que as pessoas teve pessoas que tiveram que ir até para o hospital, porque tiveram um susto muito grande e quase tiveram um infarto, eu não sei. E as consequências financeiras, no caso, para as pessoas que moram ali ao redor, foi que teve casas que racharam com a explosão. Imagina aí, você ter sua casa, você morar. Quem mora ali na ladeira do horto? Se vocês prestarem atenção, os alicerces lá são enormes, os alicerces das casas lá. E nunca tiveram problema com a rachadura. Aí do nada vem uma empresa e explode tudo lá e racha a tua casa. Aí lá vai dar um prejuízo financeiro a você. Então, assim, essa questão da licença ambiental, ela é muito forte, porque ela não envolve única e exclusivamente a preservação ambiental, não. Não é só deixar os 40% de área verde e área institucional para a prefeitura, para que a prefeitura possa construir praças e tal, para manter, ou então preservar uma área que é uma floresta, que é nativa da região, que tem mata nativa, não. A questão da licença ambiental ela também envolve esse tipo de questões. Também. Ok? Para quem me perguntou sobre licença ambiental. Vamos passar para frente para poder terminar. Aí eu não sei. Para quem Pedro Luan perguntou aqui se eles pagaram as casas que deu BO, né? Não sei, cara. Não faço, não faço a mínima ideia. Porque é uma questão que muito provavelmente ela vai para a justiça. Ela vai para a justiça, essa questão do prejuízo. Porque, por exemplo, a empresa imobiliária que fez a venda desse loteamento, ela não tem culpa nenhuma, né? Nós, enquanto corretores de imóveis, nós somos responsáveis pela intermediação. Então, ela já está isenta de culpa. Já a empresa loteadora, ela terceirizou esse serviço. Esse serviço não foi a
loteador, a implementadora, a implantadora que fez esse serviço, não. Ele terceirizou, ou seja, ele contratou uma empresa ambiental, inclusive, para fazer esse serviço de detonação. E quem era responsável nesse caso pela, pela execução da obra e pela licença ambiental era essa empresa terceirizada. Então eu não sei em que pé tá, eu só estou contando só assim para que vocês entendam. Provavelmente não. Se foi questão de justiça, a não ser que fizeram um acordo, né? Se foi questão de justiça, provavelmente ninguém recebeu valor nenhum ainda, porque a gente sabe que a justiça ela é bem mais lenta do que o que a gente gostaria. Passando para a questão de casas. A casa, no sentido geral, quando a casa ela vai ser vendida, a documentação do corretor é a mesma, né? A documentação do, da casa, ele vai pedir o registro do imóvel averbado, né? Tem que ser um registro averbado. Quem aqui lembra o que é averbação? Para a gente discutir um pouquinho. Podem falar, viu? Se é cair, não. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Averbação é toda alteração, no nosso caso, tá? É toda alteração que seja feita num documento. Por exemplo, você tem a certidão de casamento. Tá bom, Gabriel, foi boa. Tu assiste o resto da aula no YouTube. Você tem você se casou, aí você vai receber a certidão de casamento, certo? Quando você se divorcia, cada uma das partes, você e seu cônjuge, eles vão receber uma certidão de casamento que a gente chama de certidão de casamento averbada. Lá vem averbado o divórcio, ou seja, vem dizendo que as duas pessoas elas se divorciaram, ok? Outra coisa, quando eu falei para vocês que quando a gente compra um lote que termine de pagar, a gente vai registrar, né? Gente, vamos evitar conversa coisa que não seja da aula, tá? Quando você compra um imóvel, você recebe você vai que você registra, você vai receber a escritura pública, né? Quando você constrói naquele terreno, você precisa fazer a averbação daquela escritura pública. Em outras palavras, aquela escritura pública não é mais de um terreno. Aquela escritura pública averbada, ela vai vir dizendo que é um terreno, que é uma casa, que tem aquelas medidas, aquela área, só que agora está construído 2 quartos, 2 banheiros, uma garagem, uma cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar. Então, assim, a averbação é essas alterações que são feitas nos documentos. Então, a documentação do imóvel, ela permanece a escritura pública, só que dessa vez ela é averbada, né? E ela vem de novo a certidão negativa de débito, certidão negativa do imóvel, no sentido geral, ok? Onde a pessoa ela precisa atestar que o imóvel ele não tem nenhuma espécie de débito. Qual é o conceito, Vanessa? Tu quer? De averbação? Averbação é isso, é uma alteração, informação que é feita numa certidão. Nesse caso, né? No nosso caso. É, hum, exatamente, ó. Digamos que o construtor ele construiu a casa é nova. Para apresentar na caixa, para o cartório também, né? Isso vai servir. Ele vai precisar tirar a certidão negativa de débito. Aí como é que ele faz? Ele vai no cartório. Aí o cartório vai dizer, eu preciso dar o ITBI, só que para lhe dar o ITBI, você precisa me dar uma certidão negativa de débito. Aí lá vai ele de novo para a prefeitura. Aí a prefeitura vai dizer, eu vou lhe dar uma certidão negativa de débito, mas eu preciso saber se você tem débito ou não. Aí quando ele puxa lá no sistema, se a pessoa tiver o débito de IPTU, aí ele vai puxar o boleto do IPTU, o dono da casa, no caso o construtor, ele vai pagar o IPTU, aí no outro dia é que ele vai buscar a certidão negativa de débito. Aí ele vai levar essa certidão para o cartório, e ao chegar no cartório,
com a certidão negativa, aí o cartório emite o ITBI. Aí pronto, aí o cliente que está comprando paga o ITBI e transfere, o cartório transfere. Só voltando. Escritura pública averbada e certidão negativa de débito para fazer essa transferência. Ok? Valeu, Pedro. Eu vou dar um recado agora para todo mundo. Quem for sair não precisa dizer que vai sair não, tá, galera? Porque senão fica aparecendo só as mensagens aqui e me atrapalha. Vamos lá, continuando. Fora isso, o que é que muda? O que é que muda? Muda a documentação do cliente que está comprando. O cliente ele continua apresentando RG e CPF, certo? RG e CPF. Ele continua apresentando, qual era o documento que a gente falou? Certidão de estado civil, que pode ser certidão de nascimento ou casamento. Caso seja certidão de casamento, ele vai ter que apresentar RG e CPF do cônjuge também. Ele precisa também ainda apresentar o comprovante de residência. Só que aí entra o comprovante de renda. Esse comprovante de renda, ele serve para comprovar que aquele cliente ele ganha aquele valor. Xerox de carteira de trabalho, ele também vai ter que apresentar em algumas partes, questão de fotos, questão de vínculo trabalhista atual. E ele vai ter que apresentar, além desses dois novos documentos, ele vai ter que, se ele tiver saldo de FGTS, ele vai ter que apresentar o saldo de FGTS. Então, basicamente é isso. Aumenta 3 novos documentos. Quem me perguntou? Em casa. Casa e apartamento. Ó, vamos lá. RG e CPF. Certidão de estado civil, que é nascimento ou casamento. Se for casamento, tem que ter RG e CPF do cônjuge também. Comprovante de residência. Esses 4 documentos aqui que eu falei agora, eles são da compra de loteamento, né? Compras de loteamento. Ele precisa apresentar, além desses 4 documentos que já são de loteamento, ele precisa apresentar um comprovante de renda, ele precisa apresentar xerox da carteira de trabalho, de algumas partes específicas da carteira de trabalho, que aí não é preciso vocês decorarem quais são essas partes. E ele precisa apresentar, caso ele tenha, o saldo de FGTS, o extrato, na verdade, do FGTS dele, que comprova quanto ele tem lá de saldo de FGTS. Ok? Caso ele vá usar. Mais esses 3 documentos. Então, no caso, são ao todo 7 documentos. 7 documentos. Vamos lá. Se você for autônomo, você tem carteira de trabalho de todo jeito. Então, algumas partes você ainda vai tirar xerox. Que essas partes elas são a parte da identificação, que é a parte que tem seu nome, tem o número da carteira de trabalho, tem o número do seu PIS, tem sua filiação, tem sua foto. Então essa parte ainda vai precisar, a carteira de trabalho vai ser necessária. FGTS só se ele tiver saldo de FGTS de outro emprego, ok? Ele tem outro emprego que tem ainda o saldo de FGTS, ele não chegou a sacar. Aí o que acontece? Aí ele pode apresentar esse FGTS, esse extrato, porque ele vai usar na negociação. E como é que ele vai comprovar a renda? Ele pode comprovar a renda através de declaração de imposto de renda, mas essa declaração ela só vai valer caso essa declaração seja acima do teto que é isento. Vou dar um exemplo. Em 2018 o teto acho que estava 28.800 e pouco. Que aí vocês devem ter ouvido muito esse valor que foi o necessário para o auxílio emergencial da Caixa. Quem declarou, ainda que se encaixasse em todos os outros quesitos, quem declarou FGTS acima do teto
quem declarou FGTS acima do teto não poderia ter direito ao auxílio. Esse teto, todo ano, ele é estipulado pelo governo, ele tem mudanças, certo? Acho que o de 2019, a gente sempre declara imposto de renda do ano anterior. Acho que o de 2019, se eu não me engano, está em torno de 29 mil e alguma coisa. Então, se eu ganhei acima, somando tudo que eu ganhei no ano 2019, eu ganhei mais do que. Meu Deus do céu, quem é que tá com esse áudio ligado, hein? Era Davi. Agora Brenda desligou. Pronto, vamos lá, continuando. Eu recebi acima do teto, que é esses 29 mil, não sei quanto, eu tenho que declarar imposto de renda. Então, a declaração para o profissional autônomo, ela só vai valer se ela for atual e se ela for uma declaração que ela foi acima do teto do ano passado. Exemplo, eu sou autônomo hoje, eu quero comprar uma casa. Eu não tenho fonte de renda formal, que no caso é carteira assinada. Como é que eu vou comprovar? Eu quero comprovar a partir da declaração de imposto de renda. Se o teto de 2019 ele foi 29 mil, a minha declaração de imposto de renda ela só vai valer como comprovante de renda para a Caixa, caso essa declaração ela seja acima desses 29 mil. Ok? Essa é uma possibilidade, declaração de imposto de renda. E a segunda declaração, e a segunda possibilidade de você declarar renda, de você comprovar renda através do banco, é se você já tiver um relacionamento antigo com esse banco, a gente está falando da Caixa, e você tiver muita movimentação bancária. Tipo assim, todo mês ou todo mês o banco ele tem uma espécie de cálculo de média de quanto você ganhou, de quanto você ganha por mês. Então, a partir dali ele calcula qual é o seu poder de compra. Ok? Entendeu, Smith? Okay. Pronto. Beleza. Então, essas 7 documentações que eu acabei de passar para vocês são as documentações do cliente comprador quando ele está comprando uma casa ou apartamento. Essa documentação vale para casa e para apartamento. E a documentação do imóvel também, ela vale para casa e vale para apartamento. Então, preciso da matrícula e preciso também da certidão negativa de débito. Qual é a diferença de casa para apartamento? Um apartamento, geralmente, ela vem acompanhado de algo que a gente chama de memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? É o conjunto de informações de todo o material que foi utilizado naquela obra. Tudo. E quando eu falo tudo, é a quantidade de areia, a quantidade de cimento, cerâmica, qual é a marca da cerâmica, qual é o tamanho da cerâmica, qual foi a marca do chuveiro, qual foi a marca da torneira, qual é a marca e quantidade também, qual é a marca do vaso sanitário, qual é a marca da torneira da pia, qual é o material do balcão que foi utilizado, quanto foi, acho que valor de obra não tem não, mas tudo isso que foi gasto durante a obra, todo o material, é sério, todo esse material tem que ir para o memorial descritivo do imóvel. Tanto na área interna quanto na área externa. Então, por exemplo, se na área interna da sua casa for porcelanato polido e na área externa for porcelanato antiderrapante ou porcelanato sem brilho, não sei, tem que vir no memorial descritivo. Beleza? Apartamento. Vai, Vanessa. Vanessa, tu pode ligar o áudio para me perguntar. Eu não falei de documentação de construção, não. Falei do imóvel. A matrícula. Isso. Matrícula, é porque assim, na verdade, o registro público ele vem a matrícula, né? Ele vem o número de registro do imóvel. A matrícula é o númerozinho de registro dele no livro, no registro lá do cartório, que o cartório tem. Todo imóvel que é registrado publicamente, ele tem esse número de matrícula. E a certidão negativa de débito. Aí é só isso. Porque lá na matrícula, lá no registro, também vem dizendo o nome do atual proprietário, CPF e tal, endereço dele, tudo. Endereço do imóvel, né? No caso.
Todas essas informações do atual proprietário, antes de mudar, tem lá no registro na escritura pública. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não? Postile. Isso. Isso. Só adiciona o memorial descritivo. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tanto em loteamento, quanto casa, quanto apartamento, ou casa em condomínio, que é isso que eu estou falando, tem que ter o contrato de compra e venda, tá? Aquele contrato de compra e venda que eu falei para vocês. Tem prazo de obra, material que foi construído, nome das partes, desistir, perde quanto, se atrasar, paga quanto de multa, quanto demora. Tudo isso está presente no contrato de compra e venda. E por mais que a casa já esteja pronta e já vá ser financiada, tem que ter o contrato de compra e venda do mesmo jeito. Tá bom? Ok? Foi boa? Vou desligar e vou fazer os cortes lá no vídeo que eu falei para vocês e vou postar no YouTube. Valeu para quem não teve condições. Valeu, não, mas eu sei cortar, eu sei cortar. Valeu, cara, foi boa. Falou.